Entre o Pedro e o preparador físico Pablo Hernández, preparador físico da comissão do Sampaoli, também argentino, assim como o treinador. Houve uma discussão e um provável soco do preparador no Pedro durante a saída ali da partida contra o Atlético. Vamos que vamos, nação! Bom dia, galera! Aqui é o Wesley do canal Wesley Fla 12. Era pra ser um bom dia, né, nação? Era pra ser um bom dia. Mas no Flamengo, né, cara? No Flamengo parece que nunca tem paz no Flamengo. Nem depois de uma virada histórica daquela sobre o Atlético Mineiro, lá nos seus domínios, onde é muito difícil de superar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, né? Superamos numa virada histórica. Era pra gente estar comemorando agora, pra nação rubro-negra amanhecer comemorando. Mas aí, né, cara, o Flamengo não existe paz, um caldeirão fervente, que eu nunca vi desse jeito. Aconteceu uma treta ontem após o jogo, né? Não sei se vocês estão sabendo aí ainda. Ontem após o jogo aconteceu uma treta entre Pablo Fernandes, preparador físico do Flamengo, e o Pedro. Pablo Fernandes deu um soco na cara de Pedro, cara. Sinceramente, inadmissível isso aí. Não importa a treta que existia entre os dois. Um soco, cara, dá um soco no jogador do Flamengo. Esse preparador físico tem que ser demitido imediatamente. Demitido imediatamente. Vim trazer pra vocês aí, nação, tudo sobre esse caso aí, né? Com vídeo aí da ESPN Brasil, crédito aí das imagens para a ESPN Brasil lá no YouTube. Passa lá e se inscreva lá na ESPN Brasil, no canal da ESPN Brasil. Eles relatando tudo o que aconteceu ontem após a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, cara. Inadmissível o que aconteceu ontem no vestiário do Flamengo. O preparador físico Pablo Fernandes deu um soco no rosto de Pedro e o caso foi parar na delegacia. É isso mesmo, nação. Foi parar na delegacia. Antes de tudo, pessoal, vocês também se inscrevam aqui embaixo no canal Wesley Fla 12, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Roda as imagens pra nação aí. Inadmissível um caso desse, cara. Sinceramente. Ver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. A informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação, o nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz, o Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque tem gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre
Ele saiu bravo no campo porque machucou o tornozelo, aí ele não queria comunicar, ficar pro doping. exato, é aquela discussão, mas é uma discussão, tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, eu acho primeira que... coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. E vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição barra função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é a informação desse jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque para ler eu tenho que botar óculos e eu não fazer isso. Esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado, e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Assim. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo desrespeitado, por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo mais superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco... É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da depois vitória, de um da evolução do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de dois jogos grandes e os dois fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontece. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até... Alguém enfia a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia,
Né? Porque ainda em muito clube que é blindado, Bem lembrado. talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente contam coisas Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Sério? Teve isso? Nossa, caramba, não dava nem pra imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado pra fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né, também diz alguma coisa, né? E tem que ser entendido. A gente vai continuar apurando para trazer mais informações, mais detalhes disso que aconteceu entre o Pedro e o preparador físico Pablo Hernández, preparador físico da comissão do Sampaoli, também argentino, assim como o treinador. Houve uma discussão e um provável soco do preparador no Pedro durante a saída ali da partida contra o Atlético. A gente está no assunto, porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima que pra frente, né? o soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, o bom resultado, o bom ambiente de BH. E a partir desse soco, o Pedro não reagiu, os atletas ficaram muito assustados, os atletas tiveram que separar e os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT amanhã, eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro, ou é o grupo ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte, né? Sim. E só para complementar, ele, quando auxiliar do Olympique de Marselha, ele pegou 1 ano de suspensão depois de agredir um torcedor. Então, assim, a história vai se confirmando, a história vai se desenhando a favor do grupo. Ao que parece, o grupo abraça o Pedro nesse momento e se recusará a treinar caso o preparador, o Pablo Hernández, não seja demitido. É uma escolha que me parece fácil agora. Racionalmente, sim. Agora, tem que ver qual é a relação do Sampaoli com o homem de confiança do jogador físico. Mas aí é um homem de confiança. E o Sampaoli precisa entender também que o homem de confiança dele fez. Só não posso usar a palavra certa. Não é uma preciso equação ser simples, profissional. Claro que sim. É isso. Se tem uma relação de confiança, e tem, porque estava com ele antes, a confiança foi quebrada. Quando ele passa do limite. Concordo. E aí o Sampaoli que se vire. Concordo. Os jogadores estão certos. O cara não pode ser agredido, pô. Sim. O preparador fez uma função E não essencial. é o Pedro. O jogador profissional não pode ser agredido. Fez cara feia, não sei o quê. Tem 1000 outras soluções. Mas desse jeito não pode. E é legal que rapidamente os jogadores já se mobilizaram. E é um grupo muito forte, né? Muito grande, campeões da Libertadores, jogadores de alto nível técnico. Isso pode. Não estou justificando violência de forma alguma. Mas para a união de grupo, isso pode ser um dia importante. E haver o comportamento de São Paulo também, talvez, muito pautado nisso que o Vitor falou, uma questão profissional. Aí não é de apego, de homem de confiança. Também pode ser um catalisador. A partir desse lado, pensando que o São Paulo vai entender também esse lado profissional. A gente sabe que tem relações pessoais, a gente sabe que o grupo que se abala tem a ver também com uma relação pessoal com o Pedro, só que é alguém que sofreu um soco. E aí a gente até para complementar, não é que um lado está contando, é o lado do jogador, é o lado de gente da comissão e é o lado do clube. Os 3 lados contam a mesma história. O Pedro levou um soco, não reagiu, os jogadores tiveram que se meter para não complicar ainda mais. Primeira coisa, o preparador tem que pedir desculpas, tentar convencer imediatamente todo o elenco de que isso nunca mais vai acontecer e que ele errou feio. Fazer aquela meia-culpa meio pesada. No futebol isso é difícil, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar, né? Quem é agredido, imagina quando você fala com pessoas que são famosas, grandes, ricas, vencedoras, etc. Então, e competitivas. E competitivas, é muito bem lembrado. Então, sei lá no que vai dar isso daí. Sei que era tudo que o Flamengo não precisava. Essa discussão nossa fomentada nisso, a gente começou o programa falando da atuação. Inacreditável. É uma loucura, é uma loucura. E a nossa repórter Duda Gonçalves, ela manda aqui agora a informação de que o Marcos Braz está há alguns minutos conversando dentro do vestiário com dirigentes do Flamengo e que o Sampaoli chegou agora à porta desse vestiário. Ou seja, isso vai se desdobrar. A gente está aqui colhendo informação ao vivo. Fiquem com a gente. A gente volta a falar da questão do Pedro. O Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido por um preparador físico da comissão de Sampaoli. Pablo Hernández deu um soco no Pedro porque não gostou da atitude dele ao ver que não entraria no jogo hoje. Nesse momento, direção do Flamengo e gestão de Sampaoli reunidos, porque os jogadores se recusam a treinar amanhã caso o preparador não seja afastado. E aí continuam chegando informações aqui. Pedro Ivo estava apurando o lado do jogador. E vai até um pouquinho além, Dani. Não é só uma questão de não treinar amanhã. Os jogadores não querem nem que o preparador físico volte no mesmo voo. O Flamengo que sempre viaja de voo fretado, não chega a passar a noite na cidade que joga, imediatamente acaba o jogo, pega o avião, na madrugada mesmo chega ao Rio de Janeiro. Só que o avião do Flamengo não deve sair tão cedo.
como previsto. Pedro vai à delegacia prestar um boletim de ocorrência, como está aqui na nossa taxa do linha de passe, e há uma pressão dos líderes do elenco para que a situação seja resolvida logo, em BH. Eles não querem aquela coisa do até amanhã, até segunda-feira, vamos conversar, vamos ver. Já não queriam que o preparador voltasse no mesmo voo, muito menos que estivesse no CT amanhã. E avisaram os dirigentes, São Marcos de Braz e Bruno Spindel, que é um ou outro. Ou o grupo ou o preparador físico amanhã. Se ele estiver no CT, o grupo não estará. A pressão é essa no momento. O Pedro vai sim, depois de debate com staff, advogado e pessoal do Flamengo mais próximo, ele vai prestar um boletim de ocorrência. Viram aí, né, galera? O bicho tá pegando lá no Mengão e os antes devem estar comemorando, né, cara? Os antes, os torcedores que é contra o Flamengo devem estar comemorando, pois aí o resto do ano do Flamengo agora tá em xeque. A temporada do Flamengo agora tá em xeque. O Flamengo pode perder até o técnico Sampaoli agora. Até o técnico Sampaoli pode sair do Flamengo depois de tudo que aconteceu aí, né, cara? Na minha opinião, deveria já demitir o preparador físico imediatamente. O preparador físico teria que ser demitido lá mesmo, lá no vestiário mesmo. Agora vamos aguardar o que vai acontecer aí. Jogadores do Flamengo disseram que não vão treinar, né? Se caso o preparador físico Pablo Fernandes estiver hoje lá no Ninho do Urubu. Tem treinamento marcado hoje lá no Ninho do Urubu. Nem sei se vai ter treinamento, cara, sinceramente. Nem sei se vai ter. Os jogadores disseram que com Pablo Fernandes eles não treinam mais. E o Sampaoli, técnico Jorge Sampaoli, que vem fazendo uma campanha muito bem na nação. Os últimos 21 jogos são 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. O Flamengo ganha do Grêmio na Copa do Brasil fora de casa, vira para cima do Atlético Mineiro fora de casa, uma virada histórica dos jogadores lá do Flamengo. Estamos esperando já o Olímpia para jogar quinta-feira pela Copa do Brasil. Mas não tem paz no Flamengo, cara. Sinceramente, não dá para entender, velho. Não dá para entender. A gente pode perder o técnico agora ao apagar das luzes aí, encaminhando o final da temporada 2023. Decisão atrás de decisão e a gente pode ficar sem técnico. Ou pior, pode vir Rogério Ceni para o Flamengo. É isso mesmo. Se Sampaoli sair, é bem possível que venha Rogério Ceni para o Flamengo. Pasmem, nação. É o seguinte, galera, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!